pessoal estava com a Bíblia na mão e a harpa dentro da Bíblia. Vocês não leram isso, né? Passou no jornal e tudo. Então Deus foi e chamou Adão. E Adão se escondeu. Aí Deus falou: o que aconteceu, Adão? Aí chegou para a mulher, perguntou para ela também: o que aconteceu? Adão falou: foi a mulher que tu me deste. Aí a Eva falou: foi a serpente. E a serpente também, né? Como sempre, apronta, e o adversário ele só fica vendo para ver o resultado. Ele faz, apronta e fica olhando o resultado. E aí o que o nosso Deus fez? Deus foi e falou para Adão. Adão disse para o Senhor: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondido. Aí Deus falou: mas como tu descobriu isso, Adão? Como que você sabe? Como você soube que até ontem, hoje, você não sabia disso? O pecado. O pecado nos põe. Eu falei para o Senhor: o Espírito Santo me dê palavra para eu falar, Senhor. Porque a gente treme nas bases, não adianta a gente ter, né? Não, a gente treme diante da palavra de Deus, porque ela é poderosa e ela é eficaz, né? E ela corta para tudo quanto é lado mesmo, e ela confronta mesmo, e não tem para onde correr. E aí Deus falou, né, aqui no versículo, anotei para eu não me esquecer. E aí Deus foi aqui no versículo: Adão, então disse a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da água e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou. Desculpa. Então o Senhor disse à serpente, né? Maldita serás. E mais embaixo, irmão, aqui embaixo, a mulher, os irmãos, não tem nada a ver com a leitura, depois o irmão vai entender. E para a mulher, Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Ponto. Primeira parte. E quando terás filho, amém. E para Adão, e disse Deus para Adão: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Amém. Só aqui. Depois o irmão lê o resto. Então, muitas das vezes nós achamos o nosso fardo pesado. Nós achamos difícil a gente correr atrás, como se fala no dia de hoje. Nós achamos complicado, mas não é. É ordem de Deus. Foi a sentença que Deus deu para a mulher, para a serpente e para Adão. E no dia de hoje nós podemos ver que a coisa continua do mesmo jeito. Muitos reclamam, muitos falam, mas nós não temos que reclamar. Nós temos que simplesmente seguir a palavra de Deus, obedecer a ordem do nosso Deus, porque é fruto da nossa desobediência. Parei com lá em Gênesis. E aqui a palavra de Deus diz, no livro aonde que eu li, se eu coisar um pouquinho, os irmãos me desculpa, tá? Porque é muita coisinha. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Não precisa abrir, não. Então Deus nos deu um espírito de temor, que é temer a Deus. Nós devemos temer. Quando você tem temor, você procura não pecar, não errar, não desobedecer a Deus, não desobedecer à liderança. Uma coisa que eu aprendi desde sempre é obedecer aos meus pastores, meus líderes que estão acima de mim. E eu carrego e vou carregar isso para sempre. E eu passo isso para os irmãos, porque vale a pena a gente obedecer, ser obediente ao Senhor. E aqui mais na frente, em Efésios 5, não é Efésios 5, isso foi tudo correndo e correndo, né? Efésios 5, 29, deixa eu ver se eu acho, quem achar pode ler para mim. Efésios 5, é um estudozinho pequeno para a gente começar a aprender a palavra de Deus. 5, 29? Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Amém? Pois bem, aqui está falando sobre os deveres domésticos.
A Bíblia diz que nós devemos, o 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Deus, quando uniu os dois, a Bíblia diz que nós somos uma carne só. Você não pega um fogo e queima a sua carne porque vai doer. Você não pega uma faca e corta, a não ser que sou oprimida, mas sou liberta, não faz isso, né? A Bíblia diz aqui que nós devemos santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. É ensino para os esposos. Hoje é Santa Ceia, dia de aprender um pouquinho a palavra de Deus. E vós, marido, amai as vossas mulheres. E vós, mulheres, sujeitai o vosso marido. Isso é uma palavra muito conhecida. E porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então ele morreu na cruz para nos salvar, para nos redimir. E quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que entrar pela palavra de Deus, ser obediente ao Senhor, temer a Deus, para quando a gente for participar do corpo e do sangue de Cristo, nós saber que nós estamos participando para a nossa própria salvação e não condenação. Ontem, irmão, por incrível que pareça, Jesus, ele confirma as coisas. Estava o irmão servindo a Santa Ceia normalmente na igreja, não sei se os irmãos viram. De repente, uma irmã sentada na cadeira, ela desfaleceu. Os irmãos viram isso? Passou assim um reflexo assim, eu falei, meu Deus, eu estou lendo amanhã a Santa Ceia e passou isso. A moça tomou a Santa Ceia e morreu. Irmãos, isso aqui é coisa séria. O corpo e o sangue do Senhor é coisa muito séria. Então eu vi um testemunho também de alguém que morreu, participou da ceia e morreu. E Deus fez a pessoa se levantar, botar para fora e depois deitou de novo. Mas quem morre não volta. Mas o Deus, o dono da vida, ele tem esse poder para fazer você levantar e deitar de novo. Porque ele está com a chave da vida e da morte na palma das suas mãos. Então, irmão, vamos ter cuidado, muito cuidado mesmo, para quando nós assentarmos na mesa do Senhor, a gente ter a certeza que é para a nossa salvação e não para a nossa condenação. Não vamos nos conformar com este mundo que tudo pode, não tem nada a ver. Pode não, tem a ver sim, porque nós somos santos. Nós devemos ser santos como Deus. O nosso Deus, ele é santo. Eu vou sempre bater nessa tecla. Sede santo, porque eu sou santo. Está na Bíblia. E sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não, você é bonitinho, você pode. Você é bonitinho, você pode. Você é diferente, você tem dinheiro, você tem casa? Não, ninguém. Você pode ter o que for. Pode, eu não gosto de filme, tá? Porque você pode ter o que for, sabe? Você pode ter milhões e milhões e milhões, mas você não vai carregar, não vai levar nem pro buraco. Você entra e muito menos você não entra na bagagem, não entra. O irmão contou que ele, não vou falar não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, não há coração quebrantado, não. Nós temos que nos quebrantar aqui. No céu não entra bagagem, só entra um coração limpo diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Para isso, irmão, nós temos que tomar toda a armadura, revestimos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes diante das provações, das tentações, da perturbação. A Bíblia diz que nós não devemos nos misturar com as pessoas que têm mau costume, porque corrompem os bons costumes. Então nós temos que procurar nos achegar a pessoas que nos levam para frente, nos levam para cima, que nos ajudam a nos aproximar do Senhor. Que tem pessoas que só chegam perto de você para te desvirtuar. É verdade. Para tirar você do caminho certo. Fala, não tem problema não, isso é bobagem. Tem problema sim, eu sou santo. Mas você está na terra, não interessa. Eu aceitei Jesus, eu sou separado do mundo. Mas você pode beber. Não posso não, não posso. A Bíblia diz que eu não sabia o que ia falar, mas deixa eu me dar. A Bíblia diz que de uma fonte só não pode sair 2 tipos de água. Então a Bíblia diz que o que sai, não vou também o homem, né? Mas eu entendo. Então nós temos que vigiar na terra dos viventes, né? E a palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita, porque ela nos instrui a
acerca do que nós devemos, que nós não devemos fazer. A gente erra, a Bíblia diz, erreis, e não conhecer a Escritura, a palavra de Deus. Porque muitos não querem ter o trabalho de ler, não querem ter o trabalho de entrar na palavra de Deus, entrar no pluma, porque a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e em você. Então, se eu sou o templo, como é que eu vou permitir que coisas ruins entrem dentro de mim? Não tem como. Nós temos que deixar o nosso coração vazio em 440. Não sei se vocês leram em casa. Deixa encher teu vaso até transbordar. Mas o início diz: qual vazio está no seu coração? Para receber de Deus a salvação. Então, quando nós entrarmos aqui, nós temos que ter o nosso coração vazio, esvaziar o nosso coração, deixar o que não presta lá fora. E ficar aqui no plumo, no nível da palavra de Deus, para nós podermos receber o que Deus tem para nos dar, né? E Deus, Ele é poderoso e é para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, irmão, procura entrar em Coríntios, acho que é 12, dons espirituais. Procura pedir ao Senhor, ora, jejua, santifique sua vida, para que Deus possa te dar dons, possa abrir os teus olhos espirituais, teu ouvido espiritual, para você saber discernir a voz do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém? E aqui em Efésios 4, 24, deixa eu ver se eu acho. Efésios 4, 24. E alguém abra aí 1 Timóteo 5, 8. Estou parando, tá? Efésios 4, 24. Eu vou ler o 24. E vós, revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e em santidade. Vós revistais, quer dizer, Deus revestido do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então Deus está nos chamando para a gente ser justo e ser santo. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não podemos e não devemos mentir uns para os outros, porque a Bíblia diz que Satanás, ele peca e é o pai da mentira desde o princípio. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não, pecar, a gente peca todo instante, mas nós temos que pedir perdão ao Senhor antes de dormir todos os dias, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Ele vem nos buscar para a glória. Amém? Não deis lugar ao diabo. E a gente fazendo isso, nós não vamos deixar o diabo fazer o que ele quer em nossas vidas. Quando ele disser sim, você diz não. Quando ele disser não, você diz sim. Eu tenho essa tese desde sempre. Quando ele fala assim, não, eu digo sim. Quando ele diz sim, eu digo não. E assim eu vou vivendo e estou chegando até aqui pela misericórdia do Senhor, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. É por isso que nós somos diferentes. Aquele que furtava, não furte mais. Quando alguém aceita Jesus, o irmão, o pastor, tem seu 10 estudos, esqueci o nome dele. Ele ficou 10 anos na cadeia. Hoje ele é ministro da palavra de Deus. O conhecimento que ele tem, irmão, é assustador. É uma coisa que parece que não é ele falando. Ele é uma dor, o nome dele, os irmãos acompanham ele, que vale a pena. E ele, depois que aceitou Jesus, ele passou a ser uma nova criatura, um novo homem. Hoje ele dá estudo, tudo que a gente, coisa que eu nem imaginava que existia. Ele fala dentro da Bíblia, uma coisa gloriosa, não vale a pena você se separar, eu e você se separar do mundo, não amar o mundo e nem o que no mundo há, porque o que há no mundo não é de Deus, né? Deus não gosta, não se agrada, afasta o mal, faz o bem, procura agradar a Deus, procura obedecer, entrar pelo caminho da obediência a Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não, isso aqui é sério.
Falei, Jesus, eu posso ler mesmo? Ele falou, leia. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que entorpecer coisas que não agradam ao Senhor, coisas que não estão dentro da palavra de Deus, coisa que o Senhor Jesus abomina, que o Espírito Santo não gosta, que vai entristecer o meu irmão, vai aborrecer a minha irmã. A Bíblia diz que aquele que aborrece seu irmão é réu de morte. Está aqui dentro da Bíblia. Aquele que aborrece seu irmão é réu de morte. Está aqui dentro. Procure que vocês vão achar. Vou procurar para vocês. Tá bom? Então, ele está falando, não entristeçai o Espírito Santo, já estou no 30, pagar depressa, de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. E a gente fazendo assim, a gente está entristecendo o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, amém? Nós devemos alegrar o Espírito Santo de Deus. E toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Irmão, tem pessoas, eu conheci um moço, hoje não está na terra mais não, que ele olhava para o céu assim, desde que ele era português, ele era tão vermelho, ele olhava para o céu e ele dizia assim, pegava uma arma e dava tiro para cima, e ele estava tirando em Deus, né? Pois é. E aquele homem falava um monte de coisa, e a gente ficava assim olhando para ele. Ele falava coisas que não convém nem falar, o que Deus fazia lá em cima. Como é que foi o final dele?